41 minutos, muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa e William Travassos e a economista Rita Mundim. Pessoal, acho que agora a gente deve fechar esse debate sobre a questão da maconha aqui no Brasil, né? Porque o Supremo definiu nessa quarta-feira que 40 gramas da erva é o limite máximo para que a droga seja considerada de uso pessoal. A decisão põe fim a essa indefinição dos critérios para diferenciar usuários de traficantes. O limite estabelecido pela Suprema Corte leva em consideração uma média das propostas feitas pelos ministros ao longo de 9 anos de discussão. Entre os magistrados, havia quem sugerisse um limite de 60 gramas, outros 25 gramas, e quem entendia que o STF não deveria legislar sobre essa quantidade máxima. Eduardo Costa, fazendo uma conta rápida, eu vi um dado da Justiça lá do Mato Grosso, que fala que cada cigarro de maconha pesa em média 1,5 gramas, 1,5 gramas. Se pode 40, numa conta rápida, dá mais ou menos 25, 26 cigarros no bolso da pessoa. Até essa quantidade não vai ser considerado como um traficante. É basicamente isso que foi decidido ontem no Supremo. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Lembrando que o maço do careta é de 20 cigarros. 20 cigarros. Então faz sentido essa definição. Mas bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, mais uma vez, eu que assim como boa parte dos brasileiros, se não a maioria, tenho restrições ao Supremo, muitas restrições ao Supremo, como por exemplo essa Gilmar Palocci, essa festa do lobby lá em Portugal que está acontecendo essa semana. Acho isso inacreditável. Com advogados com interesse do Supremo promovendo festas, recebendo uma coisa horrorosa. Ainda bem que eu estou longe. Eu que tenho essas decisões todas, vou repetir, eu estou 100% com o Supremo nessa decisão. Primeiro, o Supremo não entrou onde não era a área dele, ele foi provocado. E esta é a missão dele. Quando provocado, decidir. Segundo, ele decidiu que não liberou a maconha. Não liberou a maconha no país. O Supremo não liberou a maconha, não liberou geral. O Supremo insistiu, e isso foi dito por vários ministros, que maconha é droga. É droga, e como toda droga deve ser alvo de saúde pública. Tem que fazer campanha, mostrar que deixa a pessoa impotente, que dá câncer do pulmão, que mata. Mas que, enquanto isso não acontece, que não se deve pôr na cadeia pobre, preto e favelado, porque esses é que vão para a cadeia quando são pegos com maconha na mão. Então estabeleceu-se um limite, a partir daí é traficante, que é o sujeito odiável em todos os sentidos. Então é isso. Você acha a quantidade razoável, Eduardo? Acho. Acho, e foi isso que eu pensei na hora, né? Porque eu comprava o maço de Hollywood achando que eu era o máximo, e era mais idiota que sou hoje. Era 20 cigarros, né? Eu fumava uma média de 30 por dia. Eu ontem, essa decisão saiu no finalzinho do chamada geral, e aí eu estava com a doutora Carla Silene, que é uma advogada criminalista na bancada, e o doutor Guilherme Loss, que é um médico psiquiatra. Eu acho que são dois profissionais importantes nessa discussão. Os dois acham também razoável como você, Eduardo, mas eu acho maconha demais. Não sei o que você pensa, Rita, bom dia. Eu acho maconha demais. Já imaginou se fumar 25 cigarros de maconha por dia? Que tipo de produtividade você vai ter? Você vai ficar no delírios eterno, né? Então, gente, droga é droga. E eu na hora que você estava falando aí, Júnior, eu fiquei imaginando, durante 9 anos, os magistrados lá de toga, pensando no peso da maconha e quanto cigarro de maconha que um brasileiro poderia carregar sem ser considerado traficante. Eu discordo do Eduardo desse discurso de quem vai preso é preto e pobre. A gente tem que ver que a nossa população ela é miscigenada. A gente tem que entender que nós somos pobres. Nós somos um país muito mais pobre do que rico. Então a consequência dessa pobreza é o tráfico, é a criminalidade. Então eu sou totalmente contrária, porque eu acho que isso incentiva ainda mais o crime, incentiva ainda mais o tráfico e passa a mão na cabeça de bandido.
O William Travassos, o debate então ontem se fechou com essa linha traçada. Olha, até aqui você é usuário, passou dessa linha para cá ou para lá, você é traficante. Como é que você viu essa decisão? Eu falo a decisão da quantidade de maconha para aporte pessoal, que não vai ser considerada como um crime maior, como por exemplo de traficante. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. O debate agora, ele não fechou, ele agora vai abrir então, porque eu gostaria de provocar o tribunal da seguinte forma: os senhores estão falando de cannabis, né? A gente está falando de cannabis, a gente está falando que a maconha é cannabis, haxixe é cannabis. A maconha prensada é aquela que é consumida pelo jovem ou pelo dependente químico mais carente. A flor da maconha, que tem um THC maior de 40%, ela é consumida pelos filhinhos dos ricos, enfim, daquele cara que é um maconheiro chique. Então você tem, na maconha, você tem a folha da maconha com THC em torno de 5%, 2 a 5%. Você tem o caule da planta, você tem a flor da planta. A flor tem em torno de 40% de THC. O haxixe, que é um derivado da cannabis, ele tem os seus 40%. Pode ser fumado, pode ser cheirado, enfim. Aí eu pergunto aos senhores, ok, Supremo, os senhores decidiram essa quantidade de entorpecente. A gente está falando que tipo de maconha? Porque tem a maconha e seus derivados, mas tudo é cannabis. Como é que vocês vão avaliar isso? E como isso vai funcionar na prática? O policial vai andar com a balancinha e vai falar assim: irmão, me dá aqui, peraí, você é traficante ou coisa? Eu tenho que ver, porque se você for usuário, a história é outra. E como eu faço a identificação desse produto químico, que é derivado da cannabis, e a minha interpretação em função do THC, que é o poder do cara ficar doidão. Quanto mais forte, pior é. Então, assim, eu acho que o Supremo mexeu numa caixinha que não é dele. Mas tudo bem, vamos lá. Sobre a liberação ou não, não liberou. Não, ele transformou o traficante em usuário. Porque hoje, nas favelas, vilas e favelas, o traficante já anda com pequena quantidade. Primeiro, porque se ele perder, ele tem que pagar a boca de fumo. Segundo, que ele vai tentar dizer que aquilo é para consumir o próprio. E essa quantidade de entorpecente é muita maconha, gente. Imagine a flor da maconha com essa capacidade de THC de 40%. Tem gente que fuma essa porcaria e desmaia, apaga, tamanho poder destrutivo dessa... Enfim. Deixa eu virar Eu quero reforçar o que o William está falando. Diga aí. Eles vão multiplicar o número de aviõezinhos ou das crianças e adolescentes transportando maconha. Rita, nem precisa. Hoje, eu vi um garoto, não chega a 10 anos, eu comentei com a PM, né? O dia que eu falei com o Coronel Godinho, um garoto não tinha 10 anos com um brinco vendendo, oferecendo. Eu tava do lado de um pastor, dentro do carro, andando na favela, e ele veio oferecer entorpecente pra gente. Um moleque, 10 anos, com uma sacolinha pequena, um saco plástico. É o que eles andam ali, com pequena quantidade. Esse é o traficante, o vapor, que tá hoje nas vilas e nas favelas. Fato é que agora o debate vai para o Congresso Nacional, a gente já tem reação em torno disso, vamos ver como é que essa situação vai continuar. Mas, ó,